queria, antes de passar a palavra para os integrantes da mesa, eles vão abrilhantar a nossa audiência pública, também estamos tentando conexão, vamos ver se conseguimos ao longo aqui dos trabalhos, estamos tentando uma conexão com o Ministério da Saúde, Brasília, Carime, está tentando fazer contato com a gente. Na sequência, a gente vai informando. Eu queria abrir aqui, inicialmente, trazer algumas palavras para vocês em nome da comissão, agradecer a presença de todos, dizer que nós estamos aqui para ouvir, para ajudar a construir as soluções, para ser parceiro da pauta que é tão urgente. A saúde mental é um tema central dos dias de hoje. Os números mostram mais do que evidenciam histórias e tragédias nas famílias e nas comunidades. O Estado precisa tratar dessa questão como prioridade absoluta, porque não existe desenvolvimento, não existe reconstrução e não existe futuro se não cuidarmos da mente, das emoções das pessoas. O Papa Francisco, aliás, certa vez cunhou a seguinte expressão: saúde mental não pode ser privilégio. Senhoras e senhores, é impossível falar em reconstrução, resiliência, sem considerar a saúde mental da nossa população. Os eventos climáticos do Rio Grande do Sul de 2023, 2024, deixaram marcas profundas, não só na infraestrutura, mas também na vida emocional das pessoas. Saúde mental não pode mais ser tratada como um tema secundário. Inicialmente, registro que a comissão aprovou diversos requerimentos para audiências públicas em várias cidades do Rio Grande do Sul. A comissão foi instalada dia 28 de outubro e tem 120 dias para concluir os trabalhos que nós estamos nos propondo. As enchentes que devastaram nossos estados, somadas aos impactos da pandemia, deixaram marcas profundas, não apenas nas ruas, nas casas. Segundo recente pesquisa da URG e do Hospital de Clínicas, 91% dos entrevistados relatam sintomas de ansiedade. 60% apresentam sinais de burnout, 50% sofrem depressão e 24% ainda têm sintomas de estresse pós-traumático meses depois das enchentes. Esses números não são apenas estatísticas, são vidas, são histórias que chamam por cuidado. Temos cada vez mais casos de ecociidade. É um medo crônico do desastre ambiental. É importante destacar que o Plano Rio Grande, iniciativa do governo do Estado para a reconstrução dos eventos climáticos, não menciona ações específicas para a saúde mental. Isso é inadmissível. Eu não consigo imaginar um processo de reconstrução sem medidas com capacitação de equipes, criação de protocolos de acolhimento emocional e parceria com universidades e organizações para suporte pedagógico comunitário. E, principalmente, sem investimento. É preciso garantir recursos, porque não podemos permitir que a rede seja sucateada para depois alegar ineficiência. A Organização Mundial de Saúde recomenda ampliar os investimentos em saúde mental pelo menos em 10% do orçamento total da saúde, considerando a alta prevalência dos transtornos mentais e seu impacto na economia e na sociedade. É essencial que essa meta seja incorporada à agenda governamental, no Estado, na União e nos municípios. O fortalecimento do RAPS, da Rede de Atenção, criada pela Portaria 3088/2011, é essencial. O RAPS amplia o acesso à atenção psicossocial e articula e integra diferentes pontos da rede de saúde. Essa integração fortalece a lógica de cuidado em liberdade, evitando práticas de isolamento e institucionalizando e promovendo a reinserção social. Investir no RAPS, na rede, significa consolidar um modelo de atenção que valoriza a dignidade humana, a inclusão social e a recuperação integral, reconhecendo que a saúde mental é indissociável da saúde física e das condições sociais. Outro aspecto fundamental é que o RAPS atua na promoção da saúde e da prevenção de agravos, não apenas no tratamento, envolvendo ações intersetoriais. Esta abordagem integrada reduz internações necessárias, diminui custos hospitalares e melhora a indicação da qualidade de vida. Por tudo isso, fortalecer o RAPS, investir no sistema público mais humanizado e resolutivo é um dos caminhos que estamos tratando nesta comissão. Quero pedir inicialmente o apoio a todos e a necessidade que tenhamos de construir alternativas concretas nesse debate público que estamos promovendo.
Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui em Passo Fundo, agradeço, vereadora, satisfação lhe rever, agradeço a oportunidade de fazer esse debate. De imediato, convido o doutor Júlio César Stobo a iniciar as nossas manifestações. Eu preciso dizer que há um tempo de 5 minutos, mas eu não tenho sido rigoroso no tempo, por vezes tenho sido cobrado por isso. Mas o tema é tão importante, nós temos pessoas aqui que eu acho que vão contribuir com o debate, então nós vamos mediando, né, para que também não saia daqui às 2 da tarde, mas tentando trabalhar com a razoabilidade, para que possamos trabalhar um tempo razoável de manifestação. Doutor Júlio, a palavra está com o senhor. Não, agora. Muito obrigado, deputado Halley. Primeiramente, gostaria de parabenizá-lo aí por estar à frente dessa comissão, parabenizar a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul pela importância que tem esse debate, né? Temos certeza que as últimas décadas mudaram muito o comportamento humano, seja de uma forma ou seja de outra. E aí entra um amplo espectro de modificações que vai desde as questões do ecoestresse, em função das tragédias climáticas que têm se repetido periodicamente com a frequência cada vez maior. Entra em ação a questão tecnológica hoje também, que tem atrapalhado muito o desenvolvimento do ponto de vista psicológico na nossa sociedade. Entra em ação a questão das drogas de uma forma muito pesada e que também modificou muito nas últimas décadas esse panorama. Nós não tínhamos isso há 20, 30 anos atrás com uma frequência tão ampla e com uma variabilidade tão impressionante que nem nós temos nos dias de hoje. Entram as questões dos moradores de rua, em que aproximadamente 60% dos problemas em relação à vida na rua é por drogadição ou por problema psicológico. Entra em ação todas as questões relacionadas ao espectro autista. Entra em ação, junto com isso, todas as questões dos surtos psicóticos dos pacientes agudos. Entra em relação a isso todas as formas de internações ou institucionalizações dos pacientes. Entra nesse aspecto a questão de outros ambientes, como, por exemplo, a APAI. Entra, por exemplo, aqui no município de Passo Fundo, um diferencial importante e que também merece ser discutido, que é o Hospital Psiquiátrico Bezerra de Menezes, por exemplo. Então, a partir disso, nós percebemos que o espectro daquilo que nós podemos, talvez não seja o termo mais adequado, mas chamar de problemas relacionados à saúde mental, realmente é muito amplo, é complexo, é multifacetado esse problema, e sempre que nós temos um problema que é multifacetado, que é complexo, nós não podemos esperar soluções milagrosas. Nós não podemos esperar a partir daqui que uma única ação ou 2 ações consigam resolver essa questão. É sim um trabalho de muitas pessoas, de muitas mãos, de muitas discussões, para que a gente possa realmente exercer algo de efetivo a essas pessoas que tanto sofrem no dia a dia. E quando eu falo do sofrimento mental, ele não é um sofrimento que está restrito à população que é portadora do problema mental, mas ele também se expande a toda a família. São pais que sofrem, são mães que sofrem, e na maioria das vezes, mães solo que sofrem, em função da dificuldade do filho autista, em função de toda a problemática que nós sabemos que existe de acessibilidade, de cuidado, de apoio a essas questões, porque no dia a dia das pessoas que têm que muitas vezes se dividir com o cuidado, se dividir com o trabalho, se dividir com toda a responsabilidade de uma casa,
para manter, que muitas vezes é uma mãe solo que está ali trabalhando no dia a dia e que tem que essa criança ficar com terceiros muitas vezes. Então, realmente é um espectro muito grande. E nós temos que, de forma efetiva, ter políticas públicas que sejam amplas e que realmente funcionem. Porque tem que ser uma rede realmente integrada e essa rede, em toda a sua relação hierárquica, tem que funcionar em todos os pontos. Porque nós tratamos algo muito semelhante quando a gente trata de uma parada cardíaca, por exemplo, em que nós chamamos isso de elos de uma corrente. E que eu não posso ter nessa corrente um elo mais fraco. Porque se eu tiver um elo mais fraco, a corrente se rompe e todo o demais acaba ficando pendente, né? Não tendo aquela solução efetiva. Então é de fundamental importância que a gente discuta de forma séria isso. E nós temos fatos dos últimos dias, das últimas semanas, que corroboram de forma direta com essa questão. Fatos aqui de Passo Fundo, fatos fora de Passo Fundo. E nós não podemos virar as costas para essa população que muitas vezes acaba ficando invisível na sociedade. E fica invisível muitas vezes por quê? Fica invisível porque a família está tentando resolver. Fica invisível porque muitas vezes nós olhamos um morador de rua e parece que ele não existe. E ele só passa a existir quando se torna uma tragédia. Aí ele surge. Aí a população começa a olhar o problema. E o que aconteceu na última semana é o que nós temos feito diariamente como população, mostra que nós temos falha e mostra que nós acabamos muitas vezes jogando verdadeiramente às covas dos leões essas pessoas que tanto precisam do apoio da rede, que tanto precisam do apoio social, do poder público e que acontece muitas vezes como uma tragédia. E o que aconteceu naquela tragédia da jaula, nós podemos verificar que é apenas a ponta de um iceberg, onde até a notícia ela vem distorcida. Um homem entrou na jaula. Então parece que é um homem com plenos poderes mentais que escalou e desceu pela árvore. Não, tinha 20 anos e com uma ideia mental que talvez fosse de 5, 6, 7 anos do ponto de vista de tomada de decisões. Então é isso que nós temos que ver, é isso que nós temos que esmiuçar do ponto de vista de saúde mental e para entender essa população. E quando nós trabalhamos com o espectro autista também, é uma mãe que tem problema, é uma família, mas é uma escola que tem problema também. A gente sabe hoje das dificuldades do dia a dia, né, o Celso está aqui representando o CEPERGS, a dificuldade que tem o dia a dia os professores das escolas, que acabam sofrendo um estresse junto muitas vezes, porque não tem preparo adequado, não tem apoio adequado do ponto de vista da sala de aula e que muitas vezes acaba levando ao adoecimento até do próprio profissional do ensino, do próprio professor. Temos que falar da questão dos hospitais psiquiátricos. Já estou terminando, deputado Halley. Mas temos que falar com muita seriedade sobre isso, porque desde o início da reforma psiquiátrica, muitas coisas mudaram. E nós temos que assumir a culpa que os hospitais gerais não estão dando conta do problema da saúde mental. Essa é uma realidade. Os hospitais gerais não têm preparo. Os hospitais gerais não querem assumir o paciente psiquiátrico. Porque é um paciente que muitas vezes causa problema, entre aspas, para a instituição. Causa problema para os outros pacientes. Não há ambiente adequado, não há profissional adequado, e fica esse paciente, muitas vezes, perdido na rede. E o que é perdido, o que não é visto, não é lembrado. E parece que o problema sumiu como num passe de mágica. E não.
Ele está lá no dia a dia, o sofrimento está lá na mente de cada uma dessas pessoas. Então, senhores, para encerrar aqui, eu diria que nós precisamos de infraestrutura, nós precisamos de financiamento, nós precisamos de profissionais psiquiatras, nós precisamos muito, muito, muito dos profissionais da psicologia, e nós temos que trabalhar em conjunto. E nós temos que trabalhar muito numa atividade que é estressante, que é frustrante e que nós temos que entender que ao longo da caminhada há perdas, há retrocessos, há passos atrás, há recidivas, porque isso faz parte do quadro. E não julgar e não condenar. Porque nós temos visto muitas vezes julgamento, condenação e, oxalá, execução. Então, meu muito obrigado pelo momento que me toca aqui. Parabéns mais uma vez pela iniciativa e que tenhamos todos nós, uma manhã profícua de trabalho. Obrigado. Obrigado, doutor Júlio. Nós agradecemos a manifestação. Quero, antes de passar para a Dinara, registrar a presença aqui da Josiane, que representa a APAI, da Eugiane Lago, do Conselho Municipal de Saúde, Juraci, Conselho Municipal de Saúde também, o Emerson, da Coordenadoria de Pessoa com Deficiência, e o José Rodrigo Santos, presidente da UAMPA. Quero agradecer a presença de todos. Nós vamos registrando a Leonilde, que está aí, e a Bárbara. Agora a nossa assistência vai nos passando, nós vamos registrando as presenças ao longo dos trabalhos. Então, agradecendo a presença de todos e todas. Minha querida companheira Eva, eu já registrei a presença aqui também. Vou passar de imediato para a Dinara Bonamigo, que representa neste debate aqui, nesta audiência, a Associação de Familiares de Pessoas com Transtornos Mentais Severos. A Dinara, a palavra está contigo. Bom dia a todos e a todas. Nós somos mulheres da Associação de Familiares de Pessoas Portadoras de Transtornos Mentais Severos, da Associação FAMEM. Mães que encontraram no grupo acolhimento, esclarecimento sobre os vários tipos de transtornos e muito apoio. Ninguém solta a mão de ninguém. Assim, nos propomos a cuidar de quem. Conviver com um filho com transtorno mental não é uma tarefa fácil. Nesse processo estão envolvidos perigos e medos psicológicos e até mesmo. Afirmamos com toda a profundidade do nosso ser que carregamos marcas profundas para o resto de nossas vidas e que com certeza se esconderão por detrás de muitas portas internas, porque é preciso muito mais que amor para lidar com a doença mental de um familiar. Filho com transtorno mental é alguém que perdeu a capacidade de pensar de uma forma lógica por um tempo. Como consequência disso, perde também a capacidade de se comunicar e de se relacionar, às vezes, por longos períodos. Vivendo em um mundo paralelo e sem as normas pelas quais se regem as pessoas ditas normais. É entrar em contato com um mundo assustador pela desestruturação e desorganização de tudo que conhecemos como lógico, mas principalmente pela desconexão da realidade aparente, ou seja, a realidade que conhecemos. Ter um filho com transtorno mental grave é entrar em contato sem dia e sem hora, marcada com mudanças súbitas de humor, desconfiança extrema, provocação, confusão e isolamento, incompreensão, isso tudo intercalado com alguns momentos de lucidez, arrependimento, riscos físicos, sejam visíveis os mais graves ou psicológicos tão tremendos. O medo permanente, a sensação de impotência, de não conseguir travar a doença de um filho, a dúvida sobre interná-lo ou não, e muitas vezes nenhuma instituição a que se possa recorrer para, quem sabe, trazer a solução tão esperada. Acredito que essa sensação de medo que temos voltará a cada estrondo, mesmo que se passe ano.
A preocupação, o nervosismo são sentimentos que sabemos nos acompanharão pelo resto de nossas vidas. Como mãe, temos nossas falhas no convívio com esse mundo de dor. Muitas das vezes somos embarcadas por ela. Entretanto, o nosso amor nos indica caminho, soluções, nem sempre certas e eficazes, mas é o nosso melhor. Que a cada dia tentamos aperfeiçoar e entender. Se é que seja possível raciocinar lógico para o ilógico, o irreal para nós, mas não para ele. Pois nos perguntamos a toda hora como nos sentiríamos se nosso cérebro começasse a gritar dentro de nós? Se percebêssemos a capacidade de pensar e agir logicamente, com certeza nós reagiríamos da mesma forma que nossas experiências nos dizem que as doenças mentais, sejam elas esquizofrenia, autismo, bipolaridade, depressão severa, borderline e outras, é devastadora, não só para o doente, mas principalmente para a família. É como se no intervalo entre as crises ficássemos esperando uma bomba explodir a qualquer momento. Nossas vidas sociais ficam prejudicadas, desorganizadas. A imprevisibilidade dos sintomas quando piora ou quando melhora, criando muita tensão para nós. As tarefas domésticas e comuns geralmente tornam-se difíceis e muitas vezes fracassam. Sentimos que a coisa mais importante a fazer é aprender não só a conviver com a doença, mas sobreviver a ela. E esse processo envolve uma força interna muito grande para lidar não só com as situações que ela nos expõe, mas ao seu pior inimigo, a culpa. Pois quando somos abarcadas pelas crises e surtos contagiosos, chegamos a acreditar que nossas atitudes, nossos sentimentos tenham sido a base da saúde mental do nosso filho. O grande problema em conviver a essa situação é que nem sempre possuímos senso de humor, aceitação da doença, equilíbrio familiar e esperança baseada em expectativas reais. E sentimos pela convivência que quando conseguimos usar esses elementos, eles respondem melhor aos seus sintomas, confiam mais e tornam-se mais dóceis e flexíveis. Entretanto, com nenhum apoio, nos sentimos confusas, perdidas, impotentes. Ter um filho com transtorno mental grave modifica a estrutura habitual da família e o movimento natural da vida. Pois quando nossos filhos sofrem, quando a doença não passa e os sonhos se desfazem, a perda da esperança surge com tristeza e o sentimento de perda de vida talvez não seja nunca mais superado. Percebemos a cada dia a necessidade de mudança e adaptações para continuar vivendo, apesar da dor. E entendimento de que só o nosso amor de mãe não basta, é preciso mais, é preciso muito mais. Pensamos que é óbvio que ninguém em sua consciência vai ser contra a reforma antimanicomial. É um movimento internacional que aconteceu na metade do século passado, década de 1970, e espalhou-se para o Brasil em meados dos anos 1980 e ganha corpo com a redemocratização do país. Somos cientes que não eram instituições terapêuticas, e sim depósitos de pessoas como se tinha na Idade Média. Não se trata de defender manicômio, mas sim entender que pessoas com doenças mentais severas precisam ser tratadas em um local com dignidade, que não é o caso dos hospitais gerais. Ali não se tem espaço, não se tem infraestrutura, não se tem atendimento especializado e muito menos emergência psiquiátrica. A grande necessidade a qual defendemos é a existência de instituições sérias, com atendimento acolhedor e humanizado, assistido e fiscalizado pelo poder público, com acompanhamento permanente aos familiares. Diz o neurocientista Dr. Paulo Liberaleso, fecharam-se as portas dos manicômios e abriram-se as portas da rua para muitos. Pois sabemos a dura verdade. Não existe só manicômio, mas existem também famílias manicômio. Essas precisam também servir. De acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde, 1 milhão de pessoas tira a vida todos os anos no mundo. 96,8% são pessoas que sofrem de transtornos mentais dos mais variados. Uma taxa global de 16 por 1.000 habitantes. Isso representa uma morte a cada 40 segundos. E estima-se que o número de tentativas de suicídio é até 40 vezes maior. A tentativa vem como um pedido de socorro
na maioria das vezes, geralmente por falta de recursos e tratamentos adequados. É por essa causa que nós, mães da Associação Vivamente, lutamos e nos propomos contribuir com o planejamento de políticas públicas voltadas à inclusão dos pacientes e seus familiares e valorização dos profissionais dessa área. Nosso muito obrigado. Adinara, nós que agradecemos a sua manifestação, já peço que possa depois repassar este documento para o Volmer, nosso assessor aqui da comissão, que a gente possa incorporar esse texto no texto do trabalho final da comissão. Muito obrigado. Esse índice que tu traz, 1 milhão de estudos, é um índice que não pode passar percebido, não é normal isso. Nós temos que passar a refletir muito sobre isso. E o conteúdo que tu traz é muito significativo, te agradeço. Registro a presença aqui, aproveito a oportunidade para registrar a presença da Marina Bernardes, nossa vereadora querida aqui com a gente. Obrigado, Marina. Eu estava organizando para ter a fala na sequência do Nilton Gomes, mas a Karime da Fonseca Porto, que é do Ministério da Saúde do nosso governo federal, ela está em conexão com a gente. Então a conexão, vamos esperar reestabelecer. Então, de imediato, eu passo para o Nilton Gomes, presidente do Conselho Municipal de Saúde. Passo fundo. Nilton. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a mesa em nome do deputado. Cumprimentando a mesa, eu cumprimento todos os demais e os presentes. Eu não vou me alongar devido ao tempo e o que todo mundo colocou aqui, o doutor Júlio, a Dinara, o deputado. Mas eu quero fazer um destaque aqui, como conselheiro, como coordenador do conselho e como os conselheiros que nós recebemos no conselho diariamente. E esse destaque que eu vou fazer aqui, eu venho, desde que assumi o conselho, cobrando do poder público. Esse destaque é a respeito das crianças especiais, vamos dizer as crianças que são as que mais chegam. Nós temos um problema em Passo Fundo hoje, gravíssimo, que eu não sei como isso vai ser resolvido. Já se teve várias reuniões, inclusive com a 6ª Coordenadoria, que é uma questão do GERCOM, deputado. Quando pega nossas crianças especiais e manda daqui para fora. Botar uma criança especial dentro de um carro, de um ônibus ou de uma van, com a mãe ou sem a mãe, e levar para Tapera, só quem tem uma criança especial sabe como é. E para piorar, se sabe que uma criança especial, qualquer procedimento que ela for fazer, ela precisa de um sedativo, de ser sedada. E recentemente chegou o conselho e uma dessas crianças precisava fazer uma ressonância. E aí, nós não tínhamos um anestesista para fazer a anestesia nesta criança. Eu vou sedar essa criança. E essa criança ficou 4 dias no hospital e ela voltou sem fazer a ressonância. Então, o descaso, por isso que eu fiz como destaque, o descaso com as crianças especiais, o rasgar o estatuto, como estão rasgando o idoso, rasgar o estatuto da criança, é muito triste. Saber que nós temos hoje, no século XXI, que nós falamos tanto em democracia, que nós falamos tanto, e ver que o Estado não dá essa prioridade e não olha diferente, porque eu não estou dizendo que o GERCOM aqui é ruim, eu acho que ele tem certas coisas que é bom, mas tem que olhar diferente para certos contratos que foram feitos. Eu venho pedindo isso faz tempo no Conselho, e reuniões que nós fizemos com a Casa aqui também, recentemente fizemos com a Comissão em Saúde da Casa, teve uma matéria, saiu na Irapuru. Então, esse destaque, e hoje é oportuno e o deputado está aqui, para que se enxergue e se veja e se resolva isso. Para que a gente não termine toda hora tendo ido ao Ministério Público para ter esses ganhos, quando se é um direito que se tem constitucional dessas partes.
E como saúde mental, eu vou fazer um outro destaque aqui. Nós temos uma outra situação, que são os idosos que estão saindo para fora do município e vão a Sananduva aqui, e eles fazem o preparo para colonoscopia e endoscopia. E desculpa a expressão da palavra, mas eles chegam cagados é a palavra, lá em Sananduva. Pessoas com 70, 80 anos. Então, além da comorbidade, ainda ninguém é obrigado a sentir teu cheiro. Como chega psicologicamente essa pessoa? Será que ela vai voltar a fazer o exame? Ela não vai. Então, isso também é problema mental, saúde mental. Então, tem vários destaques que nós teríamos hoje no Conselho para trazer para a mesa, mas eu vou deixar pessoas como a Bárbara, que está aqui também, que tem muito a contribuir, teve dentro do Conselho e preside a Comissão de Saúde Mental no Conselho. A Bárbara é uma que preside a comissão. Nós temos comissões dentro do Conselho e uma delas é da Saúde Mental. E hoje quem preside é a Bárbara. E esse trabalho a Bárbara fez muito bem e inclusive colocou no grupo do Conselho. Era o que eu tinha para destaque, deputado. Obrigado a todos. Obrigado, Nilton. Eu queria te fazer uma provocação também, Nilton, esse tema do GERCOM que tu colocas. E o GERCOM tem aparecido muito nas audiências. Lá em Rio Grande apareceu no tempo de tramitação dos laudos, de laudo que a fila não tem acesso público para saber. Tu trouxe agora aqui o tema deslocamento das famílias. Também, se puder ter um documento do próprio Conselho, nos auxilia a fazer o debate. Agradeço demais a tua participação. Não recuperamos com a Karime, né? Então, de imediato, passo para Fabiana Biondo, que é presidente do Sim Saúde. Bom dia a todas e a todos. Quero cumprimentar o deputado Halley e a toda a mesa e os demais colegas aqui. Nós, do Sim de Saúde de Passo Fundo e região, entendemos que é preciso, sim, discutir políticas públicas para o cuidado integral da saúde mental, garantindo, assim, um atendimento adequado para as pessoas, envolvendo desde a prevenção, o acompanhamento e a reinserção social, e não somente o tratamento das crises. Todos os dias ficamos sabendo de algum profissional, algum colega que está enfrentando depressão ou que precisou se afastar do trabalho para cuidar da sua saúde mental. Mas o afastamento ocorre quando já está em um estágio mais avançado da doença. Quantos profissionais da saúde que vivem com dores de cabeça, enfrentando jornadas excessivas de trabalho, cuidando das pessoas, e muitas vezes para poder viver com um pouco mais de dignidade. Mas quem cuida desses profissionais? Quando eu falo desses profissionais da saúde, eu falo de pós-pandemia. Falo dos meus colegas técnicos de enfermagem, falo dos colegas que atuam na copa, higienização e de todos os trabalhadores da área da saúde. Existe uma epidemia de doenças mentais, depressão, crise de ansiedade, síndrome de Burnout, que atinge principalmente os trabalhadores da área da saúde, mas não somente. Inclusive, levando ao suicídio, como tivemos casos neste último ano de trabalhadores da saúde que acabaram se suicidando. Foram mais que 4 ou 5. Então, é preciso trazer a comunidade e os profissionais que cuidam dessa área para falarem de suas necessidades reais e específicas, para que, junto com os hospitais, os sindicatos, os governantes e comissões especializadas, atendam essas demandas e que sejam feitas políticas mais eficazes de prevenção e diagnóstico precoce dessas doenças, diminuir o preconceito, fortalecer uma cultura de cuidado e acolhimento dessas pessoas. Com isso, melhorando a vida delas, de suas famílias e, consequentemente, da comunidade e de quem os trabalhadores da saúde forem cuidar. Porque a gente tem visto muito adoecimento dos trabalhadores da saúde e demais, né? Não é só os da saúde, isso está numa forma geral. Mas dentro dos hospitais, que é a nossa área que a gente atende, eu acredito que mais de 70% dos trabalhadores estão medicados.
né? Você conversa com um, conversa com o outro e a maioria dos trabalhadores estão precisando tomar remédio, né? Por depressão, por crises de ansiedade. Então, é sim um assunto muito importante a se tratar, né? E eu acho que o sindicato, com certeza, quer estar junto para a gente ver se consegue, né, a partir, de repente, né, dessa audiência aqui, tomar algum rumo para melhorar a qualidade de vida e de todos os trabalhadores e da comunidade em geral, né? Seria isso. Obrigado, Fabiana. Imediato passo, então, para a psicóloga Bárbara Ana, que é do Conselho Municipal de Saúde. Tem um microfone. Vou fazer o rodízio aqui. Próximo. Obrigado. Seja bem-vinda, Bárbara. Agora sim? Agora estão me escutando. Então, bom dia aqui para a mesa. É prazer estar aqui com vocês, estar nessa manhã aqui representando, né? Então, represento a Comissão de Saúde Mental do Conselho Municipal de Saúde, né, que estava representando desde maio de 2023, agora até novembro de 2025, o Conselho Regional de Psicologia aqui no Conselho Municipal de Saúde. E nesse corre, eu deixei ali o meu texto que eu quero ler para vocês. Então, vou ler aqui para vocês um texto, né, que compomos. Então, em nome da Comissão de Saúde Mental, do Conselho Municipal de Saúde de Passo Fundo, e como ex-conselheira representando o Conselho Regional de Psicologia no Conselho Municipal de Saúde, de 2023 a novembro de 2025, também como profissional psicóloga, atuando na atenção primária, AP, né, do município durante 2 anos, venho compartilhar um pouco do olhar e percepções sobre a política de saúde mental no município. A saúde mental tem tido avanços em investimento, principalmente desde a contratação, por processo seletivo, de psicólogos para atenção primária, em dezembro de 2022. E agora, em 2025, a contratação de 42 vagas para psicólogos pelo concurso público. Mas estes estão divididos entre a saúde, a assistência social e a educação. Ainda temos muito que caminhar. Por exemplo, a ampliação de equipes multiprofissionais, a contratação de agentes comunitários de saúde, a contratação por concurso e não terceirizados de profissionais como recepcionistas, gerentes e auxiliares de limpeza, pois a saúde e a saúde mental se constrói desde o cuidado com a equipe e pela forma de contratação. Equipes bem cuidadas, com salários e condições dignas de trabalho, infraestrutura adequada, com espaços garantidos para reuniões de equipe e processos de educação permanente, refletem também na capacidade de análise e planejamento das ações em território, podendo oferecer um trabalho de prevenção e promoção de saúde mais efetivo e continuado. Os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, são de extrema importância, mas é necessário que o cuidado em saúde mental, estruturado pelos pilares da luta antimanicomial, se deem em território, fortalecendo as ações comunitárias e em rede, com as diversas instituições, grupos e projetos presentes nos bairros. Mas, para isso, novamente, é necessário o cuidado com as equipes, o que perpassa pelo olhar da gestão municipal. Além disso, se mostra necessário a ampliação de um trabalho de matriciamento das equipes da atenção primária,
em conjunto com a rede assistência social, educação, conselhos tutelares, entre outros, a partir de um olhar de planos terapêuticos territoriais. O município iniciou o remapeamento da atenção primária, o que é de extrema importância, mas que precisa ser utilizado para ampliação e reorganização da rede, não ficando apenas como dados. Assim, é de fundamental importância o trabalho dos conselheiros e das conselheiras de saúde, e das comissões dentro do Conselho Municipal de Saúde, como o trabalho da Comissão de Saúde Mental. Pois é com o conhecimento, a organização e o acompanhamento ativo pelas pessoas que ocupam estes espaços, ajudando a mobilizar a comunidade, que a saúde vai sendo construída de forma horizontal para garantir o direito à saúde da população e não como mercadoria. Por este olhar de saúde mental, se faz de extrema importância também organizar com o Conselho Municipal de Saúde um plano de estruturação de conselhos locais e distritais de saúde. Pois a saúde e a política não se faz por alguns, mas pelo diálogo com todas as pessoas da comunidade, da rede e da gestão. Assim, o fortalecimento do Conselho Municipal, da sua comunicação com a população e a participação social dentro... Deixa eu ver aqui, me perdi. E a participação social... Opa, desculpa, gente. Vamos ver que eu dei uma perdida aqui. Onde que fiz? Vou começar de novo, tá? Por este olhar de saúde mental, se faz de extrema importância também organizar com o Conselho Municipal um plano de estruturação de conselhos locais e distritais de saúde, pois a saúde e a política não se faz por alguns, mas pelo diálogo com todas as pessoas da comunidade, da rede e da gestão. Assim, o fortalecimento do Conselho Municipal, da sua comunicação com a população e participação social, dentro dessa análise, se fazem fundamental para o fortalecimento da política de saúde mental no município de Passo Fundo. Em nome da Comissão de Saúde Mental do Conselho Municipal de Saúde, teria muito ainda o que falar sobre um olhar crítico quanto ao assunto e relatando ações que foram feitas. Mas, considerando o tempo e como conseguimos nos organizar, essas são as reflexões, sugestões e análise que compartilhamos no momento. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Bárbara, obrigado pela manifestação. Também vou fazer o mesmo pedido que fiz aos anteriores. Está por escrito também nos auxiliar, mandando o documento. Tem aqui o Vomer, que está nos assessorando, também vou te dar contatos aqui. Eu tinha aqui previsto a Eveline. Eveline. A Eveline Bordion, que é do Hospital Psiquiatra Bezerra de Menezes, é isso? Queria te convidar a usar a palavra. Tem uma apresentação, Eveline? Tá bom. Então, vamos ver uns tom para a Eveline, né? Obrigado, viu? Vamos ter que ter... E pode ser ajuda, né? Bom dia, deputado Halley. Bom dia a todos os presentes. Meu nome é Eveline Bordignon, eu sou psiquiatra, membro do Corpo Clínico do Hospital Bezerra de Menezes, e eu vim aqui fazer uma apresentação do serviço, apresentação breve do nosso serviço, que faz parte do nível terciário de atenção à saúde no SUS, né? Internações. Então, aqui a entrada, né? A hall de entrada do nosso hospital. Ele foi inaugurado em 1990 por um grupo da comunidade, um grupo espírita da comunidade de Passo Fundo. No ano de 93, ele passou a ser denominado Hospital Psiquiátrico Bezerra de Menezes, recebendo certificado como entidade filantrópica, e ele se incorporou ao Complexo Hospitalar Cidade, na época, hoje atual Hospital de Clínicas de Passo Fundo. Ele se localiza lá na Rua Ouro Preto, 240,
lá rumo à Cidade Nova. Tem uma área construída de 5.200 metros quadrados e numa área total de 6.000 metros quadrados. Ele possui 82 leitos hospitalares divididos em 4 unidades. Temos uma unidade particular e convênios masculina com 18 leitos, da mesma forma uma feminina com 14 leitos, uma unidade SUS masculina com 15 leitos e outra SUS feminina com 35 leitos. A abrangência, né, que ele estava, aqui é um ponto importante, estava inserido na rede de atenção à saúde mental RAPS, na portaria de dezembro de 2017. Só que em 2023 foi retirado da RAPS, impactando diretamente no financiamento do SUS. Depois eu vou voltar a esse ponto. Está incluído no sistema de regulação de leitos gerente da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul para internações via Sistema Único de Saúde. Atende preferencialmente a região macro-norte do estado. O hospital está vinculado ao ensino. Temos um programa de residência médica em psiquiatria da Universidade Federal da Fronteira Sul, que iniciou em 2011. Temos um total de 6 residentes, distribuídos em 3 anos de formação. Atualmente ingressam 2 brasileiros e um residente estrangeiro nos últimos 2 anos. No último ano, próximos também vai ter um residente estrangeiro, temos uma do Equador. Tem um programa de residência multiprofissional em saúde mental do Hospital de Clínicas, iniciou em 2021, com um total de 18 residentes, distribuídos nas áreas de formação. 2 vagas serviço social, 2 psicologia, 2 enfermagem, 1 farmacêutico, 1 terapeuta ocupacional e um educador físico. É cenário de prática dos cursos de graduação em estágio curricular nas áreas de psicologia, serviço social, nutrição, farmácia, TO, educação física, medicina e enfermagem. Circulam muitos alunos da UPF, ATITUS, Universidade Federal da Fronteira Sul, alunos de medicina, se inclui aqui os cursos técnicos de enfermagem, então tem uma forte atuação na área acadêmica. Aqui tem algumas fotos da internação, né? O objetivo da internação: atender indivíduos maiores de idade, maior de 18 anos, com transtorno psíquico grave, em fase aguda, de forma integral. Aqui temos um leito da acomodação. São boas as instalações, porque eu já trabalhei em um hospital psiquiátrico mais antigo, o Hospital Espírita de Pelotas, não sei se o senhor conhece, e depois eu vou voltar a esse assunto aqui. A equipe do hospital, a equipe assistencial é multiprofissional. Somos 6 médicos psiquiatras, 1 médico clínico, 4 enfermeiras, 25 técnicos de enfermagem, 1 assistente social, 1 psicólogo, 1 nutricionista, 1 farmacêutica, 1 terapeuta ocupacional, 1 educador físico, equipe de apoio, portaria, pessoal administrativo, cozinha, serviço de nutrição, né? Tem todo o apoio do Hospital de Clínicas, né? Alguns dados da internação de janeiro a junho de 2025. Internações SUS, janeiro a junho deste ano, 355 internações. Convênios e particulares, 96 internações. Internações compulsórias, 44 pacientes. Média de permanência, 20,97, quase 21 dias de internação. Temos também o ambulatório de saúde mental, que foi inaugurado, colocado em funcionamento em meados de outubro de 2021, com consultas de convênios, consultas por contrato da Prefeitura Municipal de Passo Fundo. Alguns dados de atendimentos de consultas de janeiro a junho de 2025. 930 consultas convênio e pacientes SUS, né, encaminhados via convênio Prefeitura Municipal de Passo Fundo, 1.940 consultas. A nível secundário, consultas ambulatoriais especializadas. E aqui é uma vista, né, do pátio da área externa nos fundos do hospital.
eu só gostaria, deputado, de seguir um pouquinho a fala aqui, né, que o hospital psiquiátrico, ele fica por último, né, num duplo sentido analítico, né, falando como psiquiatra atualmente, né, o hospital psiquiátrico, sim, ele precisa ficar por último quando todos os recursos de tratar o paciente em casa, ambulatorialmente, estejam esgotados. Só que isso acontece. Acontece porque doenças graves necessitam de um local apropriado para tratar. Eu costumo dizer que o hospital psiquiátrico ele é a UTI da saúde mental. Não se trata doenças clínicas graves em UTI. Alguém se dispõe a levar um paciente grave com um risco de suicídio grave ou um surto em agressividade, muito agressivo, e que precisa de medidas de contenção, medidas químicas, medidas mecânicas. Temos todo esse aparato no hospital psiquiátrico de forma técnica, usando de técnicas da medicina. Então, alguém se disporia a levar um paciente agressivo que quebra tudo, com risco a si e a terceiros para casa? Isso não é uma provocação que eu estou falando. Alguém tem coragem de tratar em casa? Alguém quer levar para casa? Eu estou falando, isso parece uma provocação, mas tem esse intuito, né, de uma boa provocação, porque é um assunto sério. Eu não vou entrar em detalhes com relação ao episódio que aconteceu aqui em Passo Fundo, do cidadão, né, que agrediu a outra pessoa, não sei se estava em surto, enfim, não vou entrar em detalhes, mas são casos graves onde tem estrutura. E o hospital psiquiátrico, esse hospital onde eu trabalho, ele tem condições dignas de tratamento. Ele é um hospital sério. Um outro hospital psiquiátrico, onde eu trabalhei, onde eu me formei em Pelotas, também com todas as dificuldades financeiras, sempre com muita dificuldade financeira. O Hospital Espírita de Pelotas, onde eu devo a minha formação e trabalhei depois por 2 anos, ele também tinha condições dignas de tratamento. Se tirássemos uma foto do paciente quando ele entra e uma foto do paciente quando ele sai com dignidade. Tem muita crítica, tem muita questão. Sim, muita coisa precisava ter mudado, que foi a luta antimanicomial, da forma como era feita. Mas muita coisa precisa, a assistência, ela precisa, a nível do hospital psiquiátrico, ela precisa continuar, ela precisa de auxílio, de ajuda para continuar viva, porque é o local onde se tratam casos graves. E o que é preferível? Manicômio ou rua? Eu ouvi essa fala antes, né? Manicômio ou rua? São doenças crônicas, então a rede tem que estar articulada, o acompanhamento, o que a psicóloga do conselho falou antes, né? Tudo tem que estar articulado. Qual é o momento da doença? Onde exige tratamento? Todo mundo precisa trabalhar em sincronia. O hospital geral, muitas vezes, na maioria das vezes, não tem condições de tratar muitos dos casos psiquiátricos porque não tem estrutura, porque o comportamento do paciente grave psicótico, o paciente é um paciente como se fosse uma criança, né? Como é que a gente cuida de criança? Tem que ficar de olhos vivos em criança, para que não se machuque, para que não machuque ninguém, para que não, né? Tem que proteger. Então, não tem essa estrutura. E muitas vezes médicos que não são especialistas da área da psiquiatria tratam de pacientes, eu já peguei inúmeros casos, tratam nas internações gerais desses pacientes. Eu não sou neurologista, eu não vou tratar de AVC. Não vou me meter a tratar AVC, acidente vascular cerebral. Então, não é uma crítica aos colegas, é uma crítica ao sistema, de como está caminhando as coisas. Tá? Então, a perícia para tratar, precisamos ter. Antes de tu terminar, o Nicolas
para fazer uma consideração, até para te oportunizar, porque não é usual aqui da comissão, mas acho importante estar trazendo um posicionamento bem significativo, contribuindo demais no debate. Não sei, Nilton, se quer fazer uma manifestação, só para poder depois ela concluir. Desculpe eu te fazer essa pergunta, porque eu não sei se tu é gestora ou não. Eu sei que tu é médico, eu não sei se tu é gestora do hospital. Não, não sou gestora. Então, eu não sei, a pergunta é mais ou menos dentro disso. Porque nós temos hoje devolução do hospital, cada 4 consultas devolve para a sociedade, o hospital está devolvendo. Temos isso dentro do Conselho. Sim, é recente isso. Estão devolvendo os nossos pacientes para a comunidade, para as unidades de saúde. Tem pacientes que chegam lá que precisavam estar nesse equipamento que você coloca bem. Então, posso... A segunda é que nós temos 62 municípios na 6ª região, mas hoje nós temos uma macro norte que chega a 157 municípios. Então, esta estrutura, tendo ela não está habilitada a isso. Poderia nos responder, eu acho. Obrigado, Nilton. Eu tenho um dado aqui, vou responder a segunda primeiro, tá? A região é ampla, né? A população é muito maior, o sul, eu vivi 13 anos lá no sul, mais municípios mais extensos, menos populosos, né? Então, hoje, no gerente, eu estou com um dado lá que a assistente social me mandou agora de manhã. Olhei agora o gerente, hoje tem 104 pessoas na lista de espera. 104 pessoas. E o movimento, resumidamente, é de vamos fechar o hospital psiquiátrico, vamos estagnar, não vamos mandar recurso, a gente sabe disso. Os meus professores falavam isso, os meus professores de faculdade e de residência viveram isso e o assunto continua. A gente precisa dar a devida importância para cada serviço no seu devido momento, porque é necessário. Tá. Essa questão aqui das 4 consultas, o Hospital de Clínicas, Hospital HPBM, prestamos um serviço, né? Foi pactuado lá o número X de consultas e assim, recentemente a gente ficou sabendo que precisávamos pacientes que consultaram no ambulatório, que tinham 4 consultas já ou mais, precisamos encaminhar para a Secretaria de Saúde. Então, a gente fez um modelo lá de encaminhamento, colocando o paciente tal, CID tal, em uso de tais medicações. É uma informação que, como prestador de serviço, a gente tem que cumprir. Eu entendi, não sei se eu entendi bem, conversando com o Dr. Rogério lá, que pode ser uma oportunidade para ele continuar se tratando na rede e, em alguns casos, futuramente, não sei se eles vão voltar, ou abrir a lista de novos pacientes para receberem um atendimento especializado, que estão aguardando muito tempo. Eu não tenho esse conhecimento, mas é isso eu que imaginei. Sim. Né? Eu não sei, eu acho que é uma questão de... O que chega até nós é que esse paciente, ele com 4, ele volta, mais 3 e volta para a rede. Só que na rede, esse paciente, nós não temos estrutura na rede para tratar esse paciente. E esse paciente, como disse no começo o deputado, ele termina indo para a rua. Sim. E aí nós temos o que nós tivemos há pouco tempo agora em Passo Fundo. Nilton, essa determinação foi da própria Secretaria de Saúde, né? Chegou para nós como prestador de serviço. Então, é uma questão que tem que gestor conversar, né? Só posso finalizar? Eu vou finalizar e devo, né? Então, assim, algumas reflexões. Precisa ter uma lista de psicofármaco na REMUM, Relação Municipal de Medicamentos, brilhando. Precisa ter medicação, o paciente não pode chegar lá e não ter a medicação, já temos uma lista pobre, com psicofármacos mais antigos, temos que fazer mágica às vezes. Né? Essa lista precisa estar brilhando, precisa ter medicação para fornecer para paciente. Nós precisamos rever, gestante não pode usar sertralina, alguns pacientes com AVC precisam de sertralina, então eu preciso adequar, está defasada essa lista. Tá? A gente precisa assim, combater essa questão da drogadição, que é uma desgraça, perdão da palavra.
E precisa parar de vangloriar algumas coisas, assim. A porta de entrada da drogadição, tá? A maconha, a gente precisa parar de vangloriar isso, que muitos dependentes químicos graves, qual é a substância que tu usou primeiro? Maconha. Começa na adolescência, a vulnerabilidade da infância, maus tratos, tem que cuidar bem da infância e da adolescência. Se perder, perdeu. Um dependente químico adoece a família inteira. É muito difícil, destrói a família inteira. E pegando um outro dado solto, assim, um suicídio impacta mais ou menos 60 pessoas. Então, para finalizar, o hospital, ele existe, ele precisa ser melhor cuidado pela RAPS, pela questão do SUS. Temos a importância e essa sincronia com os outros serviços, né? Tem discussões lá, tem reuniões com o CAPS. Todo mundo precisa se ajudar. Muito obrigada. Obrigado, Eveline. Obrigado, Eveline. Obrigado pela disposição também de fazer os apartes aqui. Não é usual, mas foi importante a tua manifestação. De imediato, quero convidar a Janete Lazari para fazer uso aqui da tribuna, Janete. Esperamos a tribuna ali. Ela vai lá. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Janete, eu sou psicóloga e eu vim representando a Diretoria de Saúde Mental de Erechim e fui convidada para falar um pouquinho de como acontece na nossa rede RAPS, como é que está funcionando, né? Então, Erechim recentemente também foi atingido pelo temporal de granizo, né? Temos todos uma mobilização. Quando cheguei aqui, as pessoas, né, falando de Erechim, as pessoas já começaram a me pedir como está, né? Então, essa é uma estratégia que também nós estamos usando para falar. Eu vi as sugestões que cada um foi trazendo, né? E como que nós estamos organizados nessa situação. Porque, então, vou falar um pouquinho da pandemia, ou pós-pandemia, essas questões dos desastres climáticos, né? Nós estamos realizando também capacitações, então, uma educação permanente. Também estamos trabalhando pela Fiocruz também, né, o Caminho das Águas, com relação para estarmos preparados, mas a gente nunca está preparado suficientemente, né? Porque a gente nunca espera que vá acontecer. Então, estudando, nós estamos na prática estudando e acontece com a nossa cidade também. Nós nos estruturamos, então, fazendo em cada UBS, então a gente entende, nós temos 12 UBS no nosso município. Essas 12 UBS, elas são as 12, contando uma que é uma UBS prisional também. Então, a atenção primária, ela é a porta de entrada para a saúde mental para todas essas pessoas também. Criamos, então, nós já temos grupos de acolhimento e também, nesse momento, então, um grupo de apoio psicossocial também para essas pessoas. Agora, agora, a maioria da população está preocupada realmente em se reconstruir fisicamente, né? Estamos em função de telhados, né? De lonas, passamos das lonas, fomos para os telhados, mas também nós estamos pensando como fazer essa reestruturação interna, né? Porque o sofrimento psíquico também nos acompanha, né? Então, todos nós, eu estou aqui, minhas colegas da direção também estão ali. Então, nós temos a Andresa, que é do CAPS AD, que está nos representando aqui também, a coordenadora, a Thaís, do CAPS 2, né? A Valéria também, que é do CAPSI, que nos acompanham aqui, né? Isso é essa estrutura especializada do município. Muito forte, então, assim, nós trabalhamos aquelas questões que foram apontadas, né? Então, assim, o apoio matricial, algo muito importante que a gente faz semanalmente. Nós vamos até as UBSs, então, nós da especializada vamos até as UBSs, fizemos as trocas com o enfermeiro, com o técnico, com o agente de saúde, com o médico, daí vai o psiquiatra, a gente faz os estudos de casos no local. Isso tem, assim,
e nos engrandecido muito e nos enriquecido, porque até então, enquanto eu estudava, o apoio matricial é uma palavra bonita, o matriciamento existia, mas não existia na prática. Então, o apoio matricial vem a fortalecer a equipe especializada, mas também a atenção primária. Isso tem nos fortalecido, então, uma das questões, então, entendo, o apoio matricial, quanto mais fortalecido, melhor. Outra questão com as equipes que a gente busca também, a educação permanente. Então, assim, todo mês a gente para estudar e para trabalhar a saúde mental, como podemos trabalhar no município e que formas, que estratégias. Então, a gente também, então, a educação permanente é algo que nós estamos sempre lutando, porque até então, como vai fechar a agenda do psiquiatra? Escutando a doutora, eu penso, né, o quanto é importante o trabalho e o quanto foi difícil, mas se o psiquiatra, o profissional especializado não está junto conosco, né, ajudando a pensar, né, desde o início, nós não temos essa construção. Então, o quanto é importante ter essa educação permanente, a gente conseguir fazer um planejamento da saúde mental. Então, a saúde mental do município, a rede RAPS, ela está fortificada. Só que a gente entende, e outra questão que tem nos ajudado, além dos grupos, então, todas as unidades têm os grupos, na atenção primária, passando, vai para a especializada, se avalia se há necessidade, então, se vai para os CAPs, né? Falando também, nós temos os colos que curam, né? Escutando o seu depoimento, né? Colos que curam também. A gente entendeu que no CAPSI não é somente acolher as crianças, né? Mas o quanto ouvir os pais e, né, que estão, os responsáveis que estão junto. Isso também a gente, então, fortalecer as oficinas e essa rede de apoio. A questão de oficineiros é algo muito importante. Nós estamos trabalhando as práticas, as PICs, né? As práticas integrativas comunitárias. O quanto isso fez diferença para todo o sofrimento da pós-pandemia e esse atualmente que estamos passando também, né? Porque a contratação de oficineiros que trabalham plantas medicinais, né, vem a contribuir musicoterapia, yoga, dança circular. Tudo isso a gente trabalha, então, a prevenção e a promoção da saúde mental no município. Temos muito ainda, né, a seguir investindo, mas esses são pontos que eu acho que são fundamentais para que realmente a gente consiga evitar que, né, a internação, né, o quanto é importante termos também esse mecanismo, né, mas o quanto é importante a gente ter esses investimentos na promoção e prevenção, que vem, então, nós temos nas 12 UBSs psicólogos, né, e esses psicólogos, além de prestarem atendimentos individuais, fazem a prevenção, e quando acontecem essas práticas, as oficinas também acompanham. Então, aqui seria a questão educação permanente, né, o apoio aos oficineiros, que às vezes as pessoas não têm muito noção do quanto é importante trabalhar a prevenção e a promoção da saúde mental, né, e isso tem fortalecido muito a nossa rede de Erechim e vem nos trazendo muita alegria, assim, para poder falar que a gente está conseguindo construir, né? Então, assim, com todas as equipes, né? Porque não é só o CAPS separado, né? A gente tenta buscar lá na atenção primária essa ajuda, e acho que esse dar a mão, a atenção primária e a especializada conversando, é isso que tem nos ajudado, e entendendo, sim, que o paciente ele tem o direito à liberdade, né? A questão, porque muitas vezes é isso, né? Não a prática, né, antimanicomial é isso, a gente sugerir a liberdade, mas dar oportunidade de eles estarem em liberdade com direito, né? Poder estar sempre junto. E assim, e eu percebo que a gente tem também profissionais apaixonados no que fazem. Isso também faz a diferença de você buscar, né? Então, assim, às vezes as gurias fazem abordagem de rua, essas questões também que foram levantadas. E quanto mais incentivos nós termos, né? Então, assim, para a saúde mental, para conseguir investir tanto, né, as salas sensoriais também,
nos ajudam, oficineiros, educação permanente, e seguir com a prevenção e a promoção da saúde mental, então. Obrigada, pessoal. Obrigado, Janete Lazari, diretora municipal de saúde mental de Erechim. Transmita para os amigos de Erechim a nossa saudação. Obrigado pela tua participação. E a Janete trouxe um apanhado todo da rede, né, de todos os elementos que compõem a rede. É uma discussão que tem aparecido, de separar do sistema da saúde. Eu sou daqueles que acredito que não seja o caminho, tá? Mas também nós redimensionarmos o sistema, aperfeiçoarmos aonde não está dando certo, também é aquilo que nós temos que buscar nesse nosso trabalho. Na sequência, quero passar a palavra para o enfermeiro Dr. Michel Vieira do Amarante, que é do Conselho Federal de Enfermagem, COREN. Bom dia a todos. Então, de maneira muito breve aqui, cumprimentar o deputado Halley e todos os membros da banca já mencionados, desta sessão pública, né? Audiência pública tão importante sobre uma temática que é tão relevante. O Conselho Federal de Enfermagem e o Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul se fazem presente entendendo tamanha importância sobre a temática. Eu ficava refletindo aqui, escutei vários olhares aqui, né, de atuação, seja no hospital, seja da atenção primária, sistema de elos, que foi mencionado muito bem, e a gente sabe que sim, que vivemos um momento que é uma epidemia, né, de doenças mentais, que é um sofrimento, e que, muito bem trazido também, hoje os profissionais também vivem isso. Então, é um tema extremamente complexo e, como já mencionado, e multifacetado, que a gente precisa olhar de várias maneiras, inclusive desde o processo formativo dessas pessoas. Hoje, o Conselho Federal de Enfermagem, a categoria de enfermagem é uma das maiores que está na área da saúde, né? A maior categoria que subsidia o serviço de saúde de maneira geral. No Brasil, são quase 800 mil enfermeiros atuando, tanto na atenção primária como na atenção hospitalar, e a gente percebe que ainda a gente precisa evoluir desde o processo formativo para as questões de saúde mental. E, além disso, obviamente, olhar para o indivíduo de maneira integral, centrada, porque muitos dos casos e das suas situações, problemas, podem ser percebidas a partir do acolhimento. Lá na porta de entrada do serviço, a gente pode, enquanto enfermeiro também, né, e sempre atuando de maneira multiprofissional, porque, enquanto saúde, a gente tem que pensar de maneira multiprofissional, mas temos que olhar para o paciente, para o usuário, desde a sua admissão, na entrada da porta do serviço. Porque muitas vezes o acolhimento e os sintomas apresentados fazem com que a gente consiga ter uma abordagem assertiva e reduzir todos os problemas, ou conduzir, né, e talvez direcionar esse paciente para um profissional, para que ele seja assistido de maneira muito assertiva. Então, acho que é bem importante nesse sentido. A gente precisa comentar, obviamente, que a atuação do enfermeiro, as pessoas com transtorno mental, ela é fundamental para garantir, né, o acolhimento, a segurança, promoção da autonomia e a reabilitação psicossocial, que, como já dito também, não podemos pensar somente a saúde mental em separado da saúde física, né? Nós temos que pensar e perceber sempre o indivíduo como um todo, né? Então, nessas unidades e nessa relação de contexto de serviço de saúde, permitir que toda essa rede esteja e permaneça integrada, para que a gente consiga ter avaliações efetivas e cuidar de maneira centrada na pessoa. Também a enfermagem precisa atualizar e participar efetivamente desses momentos e também acompanhar, especialmente o monitoramento da medicação, que a gente sabe que é uma dificuldade também, muitas vezes, principalmente do paciente a domicílio, ambulatorial, que muitas vezes tem toda essa resistência. Então, a gente precisa realmente subsidiar, formar, trabalhar em educação permanente, como já dito, para que a gente possa cada vez mais qualificar. E não esquecer dos profissionais de saúde, que hoje também é uma das profissões que, devido à sobrecarga, são as que mais adoecem, como já mencionado. Inclusive, recentemente, eu defendi a minha tese de doutorado, trabalhando bem-estar do enfermeiro no trabalho, e a gente consegue perceber o quanto isso também hoje tem sido impactado
de acordo com a realidade e toda a mudança do cenário do mercado de trabalho. Então, contem conosco, com o Conselho Federal de Enfermagem, com o Conselho Regional de Enfermagem, para que a gente possa estar juntos, sim, engajados nessa causa que é tão importante. Muito obrigado. Muito obrigado, Michael. Eu agora, na sequência, Bruna Simor e o Christian Roman, obrigado pela presença do município de Vila Maria. A palavra estava à disposição, mas eu acho que vocês estão com compromisso, né? Tá bom, agradeço a presença de vocês. De imediato, eu tenho aqui a Maiara Ribeiro e o Jean, são da Atito. Queria convidá-los para fazer uso da palavra. Não sei se vocês vão seguir, fala um, pelos dois. Acho que iniciamos pela Maiara, então. Depois ele complementa a fala. Bom dia a todos. Me ouvem bem? Meu nome é Maiara Ribeiro, eu sou psicóloga, professora do curso de Psicologia da Atitus Educação e coordeno o grupo de estudos em Psicologia Ambiental atrelado à Liga Acadêmica de Psicologia Social e Comunitária da instituição, o GEPA. Eu sei que o objetivo é falar sobre o Plano Rio Grande e ele visa a reconstrução, mas a reconstrução é uma das etapas de atuação após a ocorrência de um desastre ou de uma emergência, como as enchentes que tivemos em 2024. Além da reconstrução, a gente tem as etapas de prevenção, mitigação, preparação, prevenção e mitigação antes do evento acontecer. Preparação quando a gente já sabe que o evento pode vir, então já tem previsão disso, né? Resposta quando o evento acontece, a gente precisa resgatar as pessoas afetadas, e aí sim a reconstrução depois que esse desastre, essa emergência passa, né? Historicamente, na psicologia ambiental, a gente vê que a etapa da reconstrução mobiliza muito, mas as outras etapas são deixadas de lado. Então, a gente reconstrói, os eventos climáticos vão continuar acontecendo e vão piorar, e a gente vai passar por isso de novo, e a gente vai ter que reconstruir de novo. Me vem à mente a imagem daquele cachorro que fica correndo atrás do rabo. Além disso, a gente, acho que já foi falado aqui pela manhã, precisa atuar também em nível primário e secundário, e não só em terciário. Quando a gente fala em atuar na reconstrução, a gente está atuando só no nível terciário. Não estou falando que não é importante, mas o primário e o secundário também é, né? Então, a gente precisa falar de prevenção e promoção de saúde mental, e não só recuperação de quem foi afetado e desenvolveu uma psicopatologia. Até porque os estudos já mostram que é uma parcela mínima dos afetados por desastres e emergências que desenvolve psicopatologias. Aquelas pessoas que já tinham diagnóstico psicopatológico anteriormente vão ser mais afetadas, porque elas seguem com seu diagnóstico. Mas aqueles que não eram diagnosticados com psicopatologia, geralmente conseguem superar essa situação, com apoio comunitário, com a espiritualidade, com o apoio da família e por aí vai, né? É claro que tem algumas manifestações que acontecem que não são patologias ainda, né? Podem vir a ser no futuro. Mas o que a gente nota que aumenta é o uso de métodos para se anestesiar, então o uso de substâncias aumenta. O luto por familiares, né, amigos, é uma questão que deve ser acompanhada, mas não é todo mundo que passa por luto que desenvolve luto problemático, né? Transtorno de estresse pós-traumático, mas é uma parcela mínima, né? Outros transtornos mentais e a ecoansiedade ou a ansiedade climática.
Porém, a gente tem uma crítica muito grande dentro da psicologia ambiental a essa patologização do indivíduo. O indivíduo vítima do desastre é que recebe o diagnóstico. E ele é que é o responsável por não conseguir superar aquela situação. Só que quando a gente fala de desastre, a gente tem que falar de outros termos também, que colocam sempre as mesmas pessoas em situação de vulnerabilidade para serem vítimas dos desastres, né? Então, a gente pode falar de racismo ambiental, a gente pode falar dos povos que são vulneráveis também. Eu vou citar alguns, obviamente, eu não tenho como citar todos, mas crianças, mulheres, idosos, pessoas em situação de pobreza extrema, a comunidade LGBTQI+, pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua, imigrantes, quilombolas, indígenas, ribeirinhos, pessoas pretas, povos de terreiro e uma infinidade de outras pessoas. São sempre essas pessoas as afetadas pelos desastres. E colocar nessas pessoas o diagnóstico depois do desastre é como se a gente dissesse: você não está em situação de vulnerabilidade, foi uma eventualidade isso que aconteceu com você e é você que não está conseguindo superar. Então, a nossa atuação em saúde mental, ela também precisa ser social. Ela não pode ser puramente psicológica, psiquiátrica. Pontos que a gente ainda pode enfrentar aqui em Passo Fundo e que eu, pelo menos, não tenho tanto conhecimento de prevenção nesses pontos, e vou fazer uma provocação, se vocês sabem o que fazer nessas situações. Então, recentemente, a gente passou por enchentes no Rio Grande do Sul, tem uma fala de que em Passo Fundo não teve enchente. Teve, né? Teve enchente em Passo Fundo. Mas, novamente, quem é que foi afetado pelas enchentes? Né? Quem foi que teve que sair de casa? Recentemente, a gente teve uma situação de tornado no Paraná. Eu não sei se todo mundo sabe, mas Passo Fundo está no corredor de tornados. A gente pode enfrentar esse tipo de situação e já enfrentamos no passado, inclusive recentemente, né, no município de Gentil, que é da região de Passo Fundo. A gente pode enfrentar altas temperaturas agora com o verão, os ciclones extratropicais, que acontecem muito, Erechim é um exemplo, né, que foi atingido. Incêndios, eu relembro um que a gente ainda não conseguiu resolver, da Boate Kiss, em Santa Maria. Lembro que Passo Fundo também é uma cidade universitária, os nossos estudantes também frequentam boates, e até que ponto a gente sabe o quanto essas boates estão preparadas para evitar a ocorrência de uma nova Boate Kiss. Também temos um aeroporto. Então, acho que recentemente todo mundo viu vários acidentes de avião, né? Um que ficou muito marcado foi o da Voo e Paz, não vou lembrar a cidade agora. Teve recentemente a queda de um jato particular em Gramado, em cima de uma pousada. Isso pode acontecer aqui em Passo Fundo. E onde que está a prevenção? Ou a preparação, no caso de ocorrer, o que a gente deve fazer? Como que a gente ajuda? Então, a gente precisa falar sobre isso para evitar a revitimização das mesmas pessoas que já foram afetadas pelas enchentes em 2024 e que vão continuar sendo revitimizadas porque continuam em situação de vulnerabilidade social. Dentre o que podemos fazer, enquanto psicólogos, existe uma infinidade de atuações, a gente já escutou vários nessa manhã, mas, além disso, a gente precisa se envolver com a elaboração, revisão e implementação dos planos de contingência da Defesa Civil, educação ambiental formal e não formal, formal que acontece dentro da instituição de ensino, não formal que acontece nas comunidades, auxiliar em simulações para desastres e emergências, é isso que eu digo da preparação, saber o que eu tenho que fazer caso isso ocorra. Capacitar as equipes
para prestar os primeiros cuidados psicológicos em situação de desastres e emergências e promover pesquisas e estudos que nos deem aporte para atuar nessas situações. Também lembro que em psicologia a gente estuda a pirâmide de Maslow, que fala das necessidades básicas para a saúde mental e física, saúde global. Na base da pirâmide está saúde e segurança, né? As necessidades básicas, ter o que vestir, ter o que comer, ter onde dormir e segurança. Quando a gente não possibilita que essa comunidade saiba, as comunidades vulnerabilizadas saibam o que fazer em situações de emergência ou retirar elas dos locais de risco, a gente não está fornecendo segurança. A gente não está fornecendo a base da pirâmide. E aí não adianta a gente falar sobre psicoterapia, porque a psicoterapia está no topo da pirâmide. Depois que eu já conquistei toda a segurança física necessária, que eu vou falar da psique. Então, isso também é saúde mental, pensar essas questões práticas. Ao mesmo tempo, acho que ficou bem claro aqui hoje pela manhã que a rede está saturada, tem muita demanda, e os profissionais que estão na rede hoje fazem um excelente trabalho, não conseguem dar conta de tudo que já dão conta, mais essa parte de proteção e defesa civil. Então, finalizando a minha fala, eu coloco o Grupo de Estudos em Psicologia Ambiental, o GEPA, e o curso de Psicologia como um todo, representando a nossa coordenadora, a professora Josiane Razeira, à disposição para auxiliar nessas demandas. Obrigada. Muito obrigado. Não sei se o Jean vai complementar, passar a palavra a ele de imediato. Nós ainda temos a manifestação do Celso na sequência. Depois, eu queria já provocar que as pessoas pudessem falar, se inscrevessem. Queria localizar o Vomer, caso o Vomer está aí, quer dar o nomezinho dele aqui para a gente poder pegar. Registrar também a presença da Mariane Schmidt. Mariane está aqui, que é a nossa aniversariante do dia também. Parabéns, receba aqui nossos cumprimentos. Mariane trabalha na SUSEP, né, Mariane? Trabalha na SUSEP, né? Nós conversamos, acho que conversamos ontem, né? E essa é uma categoria também que vive com sérios problemas de saúde mental. Então, 10% da categoria hoje, laudo, né, um número muito grande de suicídio. Eu tenho um carinho especial, porque trabalhar com eles, trabalhar nesse tema, e acompanho muito a saúde mental dos agentes penais, dos APAs e do TS. Passar de imediato, então, para o Jean. Obrigado pela presença, Jean. Eu que agradeço. Bom dia, já ia dizer boa tarde pelo adiantado da hora, a todas as pessoas. Eu sou colega, com muita honra, da Maiara, na Atlas Educação, no curso de Psicologia, com o professor Pablo também, que está aqui, que trabalha na rede, e também sou professor do mestrado em Psicologia, e quero falar um pouco para vocês rapidamente, porque a Maiara já falou muito do que nós acreditamos enquanto psicologia, mas talvez quando a gente fala em prevenção, a gente tem que lembrar que prevenção não se faz unicamente pensando nas questões de diagnóstico, porque é muito fácil a gente chegar com esse nosso saber acadêmico, né, que ele é importante também, mas ele tem que dialogar com a sociedade cada vez mais, dizer que uma pessoa está deprimida, que ela está ansiosa, quando na verdade ela não tem o que comer, não tem onde morar, ou tem onde morar, mas é um lugar precarizado. Isso não é um diagnóstico psicológico, isso é um diagnóstico social. E quando a gente fala em prevenção, a prevenção também passa por a gente formar profissionais comprometidos com justiça social. E eu não falo só na psicologia, eu falo na medicina, eu falo na enfermagem, eu falo na arquitetura, nas engenharias, porque o que mais se vê atualmente são profissionais reproduzindo uma lógica individualizante, como se o sofrimento fosse aquela pessoa está em sofrimento porque ela tem um desequilíbrio no seu cérebro. Gente, nenhum ser humano sobrevive sem a sociedade, sem o entorno dele. Se o entorno não está bem, o ser humano não vai estar bem.
A gente tem estimativas que mostram que no nosso país a saúde mental, e a gente deveria estar talvez falando não em saúde, mas em adoecimento, porque é isso que a gente está falando aqui, a gente não está falando de saúde mental, a gente está falando do adoecimento. Saúde mental a gente promove quando a pessoa tem o que comer em casa, ela tem uma casa, e a gente tem que discutir isso nas nossas profissões, porque eu vejo colegas ainda reproduzindo uma ideia, mas não se fala sobre política. A gente tem que ocupar esse espaço aqui onde são tomadas as decisões. Quando a gente ministra aulas e fala para os alunos que não existe saúde mental numa escala de trabalho de 6:1, alguns torcem o nariz. Alguns profissionais formados torcem o nariz. Quando a gente fala que não existe saúde mental numa instituição que cerca a pessoa, em comunidades terapêuticas que fazem lavagem cerebral, não, mas como é que a gente vai fazer então? Existe um outro modelo possível de saúde mental, que não institucionaliza as pessoas. É óbvio que a gente precisa de instituições, mas não pensando que aquela pessoa tem que ficar só lá dentro. É a sociedade que tem que mudar para abarcar essas pessoas, e não elas que têm que ser colocadas de lado. É a gente pensar, como a Maiara falou, que a enchente teve repercussão nas ocupações de Passo Fundo. Que enquanto que o centro da nossa cidade está lindo com lazer, qual lazer é oferecido para as pessoas que estão nas áreas mais periféricas? Como é que elas vão ter saúde mental sem lazer? Como é que a gente vai querer que uma criança, um adolescente, se desenvolva plenamente se na comunidade dele ele não é visto, se na cidade dele ele é deixado de lado? E quando ele vai para o centro, e se ele for um menino negro e entrar no shopping com seus colegas, ele vai ser visto como um trombadinha, com perdão da palavra. Então, se a gente não olhar para racismo, ontem a gente falou de intolerância religiosa, para homofobia, para gênero, a gente está vendo uma onda crescente de feminicídio, e nessa Câmara de Vereadores aqui, 2 anos atrás, se queria proibir discussão de gênero. Não existe saúde mental numa sociedade em que os homens não sabem lidar com as suas frustrações e que as mulheres têm medo de sair na rua a todo momento. Ou dentro de casa, porque são seus parceiros os principais violadores de direito. Então, eu quero convocar todo mundo aqui a pensar na saúde, no adoecimento mental, na complexidade que é, e não só na pessoa que está adoecida. A gente tem que olhar para ela. Mas essa pessoa é sintoma de uma sociedade. Porque antes do indivíduo estar doente, a sociedade está doente. Isso, obrigado. Muito obrigado, Gia. Obrigado pela manifestação. Essa imediato Celso, presidente do CEPER Sindicato. Também uma outra categoria que vive um cenário significativo de adoecimento, onde hoje nós temos mais contratados temporários do que pessoas com carreira, a própria carreira vem sendo destruída. E, Celso, tem intervindo na tua manifestação, dizer que nós votamos o orçamento, a nossa bancada votou contra, por óbvio, mas votamos mais um orçamento do governo do Estado que não cumpre os 25% da educação, faltando quase 2 bilhões de reais que repercute na saúde desses trabalhadores. Portanto, a tua palavra é muito importante, Celso. Obrigado. Bom dia, queria cumprimentar todas e todos, as 3 vereadoras que eu vi aqui, a Marina, a Valéria e a Ada, e o vereador Gilmar. Por que eu começo? Porque são 21 vereadores. E parabéns aos 4 que pelo menos se dispuseram nesse momento. Então, quero dizer, antes de entrar propriamente na área, que eu fui o primeiro relator da Conferência Municipal de Saúde Mental em Passo Fundo, não me lembro, os anos passam, se foi 93 ou 94, que eu era membro do Conselho Municipal de Saúde. Então, é um tema de extrema importância. E eu quero dizer que hoje, como estou aqui representando a direção estadual do CEPER Sindicato, sou de Passo Fundo, estava em sala de aula até o início do ano, e dei aula para o 6º ano. Tá, gente? Sou professor de cursos técnicos, mas dei aula para o 6º ano. Porque eu sempre coloco, quando eu vou ler um livro,
se for um professor, uma professora, se deu aula para o 6º ano. Porque são as crianças de 11, 12 ou 13 anos. Então, é determinante a gente ter esse conhecimento. Mas a questão da saúde mental, hoje, nós somos uma categoria de 60 mil professores ativos no Estado, onde 30 mil são contratados precariamente. Entender? Sem um plano, sem uma questão. Em torno de 120 mil entre ativos e inativos no Estado, e a questão do suicídio é muito. A questão da doença mental. Por quê? Porque a doença é invisível. E hoje, até o Jean colocou muito bem aqui, até os colegas olham quando alguém se afasta do trabalho e diz, foi passear no shopping. Tem a psiquiatra aqui, qual que é a orientação quando está mentalmente? Ir passear, né? Tem que passear mesmo, está doente. Mas as pessoas usam isso pejorativamente. A pessoa não veio trabalhar, mas está muito bonita, muito vestida, principalmente se for mulher, né? E está passeando. Então, a sociedade trata dessa forma a questão mental. E na nossa categoria é muito forte, porque o Jean entrou um pouco, eu quero ser um pouco mais aprofundado, até porque a minha função ela vem nesse sentido. Hoje nós somos atacados. Hoje, quando o governo do Estado faz um acordo com o Ministério Público para não investir o mínimo na saúde, fez um acordo para não investir o mínimo, e aí não tem recurso, né? A colega lá, psiquiatra, não tem recurso mesmo. Então, a questão do investimento na prevenção, eu sou um que entendo que tem que ser na prevenção. A prevenção é o essencial. Então, eu acho que essa audiência pública, ela é de extrema importância. A sociedade, ela não participa, e não é porque a sociedade não quer participar. Ela não participa porque está desacreditada nas instituições. Entende? Então, realmente, sexta de manhã, tanto que dos 21 vereadores, eu citei 4 aqui, né? Inclusive, e eu, como não tenho papas na língua, né? O presidente da Câmara aqui andava batendo numa professora de escola particular 15 dias no Facebook, dizendo que ela estava pregando, o termo, me ajudam os colegas aqui, mas doutrinando os alunos, e que isso que era escola particular, não estou falando aqui de nem pública. Então, quando você ouve isso de representantes hoje, então fica muito difícil você trabalhar essa questão. Mas nós não podemos desistir. Então, eu queria dizer que foi muito importante esse debate, eu acho que é importante o deputado que está aqui fazer essa discussão da saúde mental. Tem que haver mais investimento e tem que haver menos intolerância, né? Porque a doença invisível ela é difícil de tratar. Tá aqui os psicólogos, psiquiatras, tá? E a gente sabe que ainda tem o termo aquele, vamos usar aqui, tratando louco, né? A sociedade ainda é muito forte isso, desse termo, mas nós temos que trabalhar com isso. Então, eu gostaria de agradecer, entender essa oportunidade de estar aqui e dizer que é um tema de extrema importância. Muito obrigado. Obrigado, Celso. E as telefônicas, né? Que não tem salvação sempre nessa hora. Antes de passar para o próximo inscrito, pediu a palavra? Eu vou me retirar, eu tenho um outro compromisso, mas antes de me retirar, eu gostaria de dizer para o professor, o senhor fala com prioridade. Nós temos aqui a CETEC, a Leonilde, que vê as contas do Estado, o Estado passa 2% do quadrimestre em saúde em Passo Fundo. Essa é uma triste realidade que o Estado faz com nós. E aí, esse acordo que o senhor disse que ele fez, isso dá ânsia ao conselheiro. E lá na ponta, alguém está morrendo por causa desse tipo de política nojenta, todo dia. Desculpe, mas eu tinha que fazer esse desabafo. Reuniu
vai falar na sequência. Também gostaria, professora, assim, com a tua fala, a tua provocação sobre a questão de quantas pessoas também estão aqui, né, os vereadores, mas a gente pensando na comunidade no geral, né, e aí, dentro antes da minha leitura do texto que falei aqui para vocês, falei sobre a comunicação do Conselho Municipal de Saúde e da Prefeitura e da Câmara de Vereadores, porque eu acredito, assim, vejo que a gente tem muita falta disso, de conversar, de comunicar com a comunidade, né, para falar com, trazer, e isso acredito que tem muito a ver com a questão de poder, de controle. Bom, então a gente não inclui para que a gente não perca também o nosso domínio, e aí a gente não constrói. Né? Então, acho que essa fala do professor é muito importante e a gente poder sim pensar como que a gente realiza o nosso trabalho ocupando esses espaços. Então, obrigada. Obrigado. Nós que agradecemos, eu quero agradecer, professor, chamar já a Leonil, que é a próxima a se manifestar, a Leonil, e enquanto ela vem aqui, só arrematar a sua fala para dizer o seguinte, ó, muito importante o que foi dito aqui, tanto na saúde quanto na educação 25%, na saúde 12%, os orçamentos do Estado não respeitam a obrigação constitucional. E, infelizmente, o Ministério Público fez um acordo legalizando na saúde e legalizando na educação. E aí, na saúde especificamente, eu preciso dizer isso, Júlio, na saúde, para repor o dinheiro, o Ministério Público deu um prazo de parcelamento lá para repor, que não colocou. E o governo do Estado transformou isso naquilo que vocês veem, o SUS gaúcho. O SUS gaúcho nada mais é que o dinheiro que faltou dos 12% e está sendo recolocado no orçamento. Tem a ver com o nosso debate aqui. Passar então para a Leonil. Obrigado, professor. Obrigado pela participação. A Leonil, que é nossa inscrita. E aí, na fala da Leonil, nós vamos encerrar, porque não recebemos mais nenhuma outra inscrição. Leonil, a palavra está contigo. Bom dia a todas e a todos. Eu sou Leonilde, sou conselheira municipal de saúde. Eu estive na mesa como coordenadora durante 6 anos. E a gente viu. Foi isso que a gente trouxe em 2018, a gente criou a Comissão da Saúde Mental. E a primeira pessoa da comissão foi a Dinara, que nós fizemos uns editais, a gente ajeitou e trouxe ela para dentro e a gente está hoje. Esperamos, Dinara, que agora nós vamos estar de eleição, vocês voltem para o conselho, por favor. Bom, eu quero falar que são várias coisas aqui que eu levanto, e levanto mais que a nossa situação de Passo Fundo. Nós temos 216 mil habitantes, nós temos 2 psiquiatras na rede pública. 2 na rede pública para atender 216 mil pessoas. Passo Fundo. Nós tivemos a Conferência Municipal de Saúde Mental em 2021. Precisamos, de novo, começar a buscar esses espaços para que a população participe. E nós temos um problema. A gente negocia com a secretaria para que os trabalhadores das unidades, que nós temos quase 60 unidades, que participem dessas conferências, pré-conferências, que nos ajude. Nós, muito poucos trabalhadores profissionais que estão dentro das unidades, que é a porta aberta para a saúde, tanto a saúde mental, porque ela é toda. E quando a gente fala assim, pelo fim da violência contra o mundo, e nós não esquecemos aqui a violência que acontece contra as mulheres, a violência que acontece com os trabalhadores dentro das empresas, que muitas vezes, você não pode sair, você está doente, está de atestado. Nós vamos prender, pegar uma pessoa com problemas de saúde mental, botar num presídio. É inconstitucional isso, é muito ruim. E a gente precisa, sim, buscar essas coisas. Outra questão, a saúde de Passo Fundo, nas mulheres vítimas de violência, ela se dá muitos suicídios também. E nas empresas também. E aí a gente já conseguiu pôr dentro do Plano Municipal de Saúde
as mulheres vítimas de violência, mas precisamos colocar que as unidades básicas também estejam preparadas para receber a porta de entrada dos pacientes. E os profissionais de saúde têm que reconhecer isso. Se tu não conhece a pessoa e tu não identifica, na hora, aquele paciente manda lá para um psiquiatra, ele dá uma receitinha, ele volta para casa. Outra questão, eu quero ser bem técnica nas coisas que a gente vive hoje. Em 2021, quando a gente teve a primeira conferência, nós pedimos que a medicação, porque a medicação dos pacientes do SUS é aquela coisinha que tu deixa só coisa. Tu não tem nenhum trabalho de coisa. A medicação, porque tudo anda junto. E quando o mundo está doente, nós podemos saber que as pessoas é o problema da saúde mental, porque isso vive em todos. É nas escolas, é nos hospitais dos trabalhadores que a coisa é nas empresas que reduz o número de trabalhadores para ter sempre lucros maiores. E a gente precisa. O Conselho Municipal de Saúde está de porta aberta para discutir. Agora, a Secretaria de Saúde também tem que vir para essa discussão. Tem que vir, porque muito poucos trabalhadores, servidores são liberados para entrar para dentro e discutir a saúde mental. Então, nós estamos aqui para discutir isso e queremos continuar. Obrigada. Obrigado, Leonel. Nós que agradecemos a tua fala importantíssima. Muito obrigado mesmo de coração. Permanece aqui para a gente concluir. Pode ficar tranquila. Estou encaminhando já para as conclusões finais, né? A Bárbara pediu para fazer uma fala. Não sei se mais alguém quer fazer alguma consideração. Da Bárbara, depois vamos encerrar. Obrigada, deputado. Bem rapidinho. Gente, a fala da Leonilde também me provocou em poder compartilhar com vocês o primeiro encontro com a Comissão de Saúde Mental que tivemos agora, né, esses dias, semana passada. E foi um encontro muito bacana, muito bonito, onde a gente convidou a comunidade para poder dialogar conosco, trazendo ali o que a Comissão de Saúde Mental já fez desde 2016, traçando um pouco dessa história, e a gente podendo construir com eles, a partir do diálogo, do que se pretende, né, então, junto com a comunidade, pensar para a atuação da comissão em 2026. Então, acho que isso é extremamente importante, a gente fazer movimentos assim, de participação social, num convite que envolve as associações de moradores, a comunidade no geral, os serviços, a rede, né, que seja educação, assistência, de um modo geral. E a gente vai ter o próximo encontro, dia 21 de janeiro, às 19 horas, na UFPS, na Universidade Federal da Fronteira Sul. Então, a gente vai estar aí divulgando nas redes. Vocês podem, né, assim, quem conhecer ali, eu, a Miriane, a Dinara, né, a Léo, vão estar sabendo do encontro, né? Porque a gente ainda não tem um canal oficial de comunicação, mas é importante. Então, agradeço o deputado por essa palavra e a gente pede aí para que se mobilizem para participar junto, que é só nesse diálogo com todos que a gente consegue ir pensando em ações e olhar realmente para o município. Então, agradeço, né? Isso aí. Obrigado. Muito obrigado. Eu queria, na conclusão final, agradecer a presença, a participação de todos. Né? Acho que a gente não constrói o trabalho da nossa comissão se nós não tivermos exatamente esta concepção que, no início, lá na montagem, eu apresentei na Assembleia, que é fazer uma construção participativa. Digo, olha, eu quero tratar do tema, e aí eu preciso abrir um parênteses aqui. Sou advogado de profissão, né? Sempre trabalhei com temas ligados ao direito, né, de cada organização dos trabalhadores, que tem a ver também com saúde mental, mas o que me deu a motivação de estar discutindo o tema no âmbito estadual foi uma experiência pessoal que eu, né, e alguns falaram do suicídio aqui. Suicídio é uma dor que não dói, né? Suicídio, e eu posso dar esse testemunho, pessoas não se suicidam por uma vontade apenas de deixar de viver. Elas tiram a sua própria vida, um dos relatos, fala alguém que venceu um processo bem conturbado, as pessoas tiram a sua própria vida porque é a única forma de cessar aquela dor que não é dor. Uma dor indescritível, dor da alma, dor de todas as naturezas, e, portanto, é o grande alerta, a grande sirene que faz a gente repensar, e aqui foi relatado o número de suicídios que nós temos aqui, é muito alto na nossa atual conjuntura
mundial, mas é muito alto também no Brasil e no Rio Grande do Sul. E é por isso que esta sistemática, nós vimos aqui a questão do hospital psiquiátrico, das visões, essa sistemática nós precisamos aprimorar ela, né? E não trabalhar, acho que o Jean foi muito feliz nisso, né? Não trabalhar só na ideia de que o paciente é o foco. Não, não é o paciente, é a sociedade que é o foco, né? Então a ideia da comissão é isso. Eu sei, estou convencido que nós não vamos resolver todos os problemas, mas a riqueza das audiências tem mostrado o quanto tem sido importante a chamada escutativa, esse momento de escutar quem lida com isso, né? Então, o Rio Grande foi muito rico, lá nós tivemos depoimentos muito importantes, aqui foi muito importante, e o nosso próximo encontro é em Santa Rosa, nós vamos divulgar isso. Eu quero convidar vocês a permanecer dialogando com a gente, com a comissão, mandando material, para que a gente produza um grande trabalho aí para a gente poder contribuir com as políticas públicas necessárias. Muito obrigado de coração, eu declaro encerrado os trabalhos da comissão. Muito obrigado mesmo.